Boa noite, beleza? Beleza, mais ao nosso canal, Lesson Team 7 Day, tá certo? Feliz sábado a todos. Feliz sábado, galera. Forte abraço. Nós vamos apresentar hoje uma lição bem interessante do conhecimento de vários, né? Mas Isso. antes de começarmos, o Teol vai fazer aquela nossa oração pedindo a bênção Isso, para que nós possamos passar a lição de maneira que seja de entendimento de todos, com na verdade. certeza. E o Espírito Santo esteja nos guiando. Vamos orar. Amém. Então. Poderoso Deus e Pai que habita na altura dos céus, nós somos muito gratos ao Senhor por mais esse sábado, por mais a oportunidade de estudar a lição das Costas Latinas, Senhor Deus dos adolescentes. O Senhor nos dê sabedoria, entendimento, discernimento e também aos telespectadores do canal do YouTube, Senhor Deus. E que aqui tudo seja feito sempre para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem, então, nossa lição da semana, mas antes de mais nada, nosso merchandise, ó, lição dos adolescentes, tá certo? Com o título Volta ao Futuro, que é desse terceiro trimestre de 2016. Se você não tem essa lição, você quiser adquirir, você consegue em qualquer loja da casa, que é a Casa Publicadora Brasileira, CPB, ou você pode fazer também a inscrição dela no site cpb.com.br, ou em qualquer associação, e ainda onde mais, senhor? A gente pode conseguir lá no escolanoar.org, que é de graça, é gratuito, né, Zelson? Pode assistir também o nosso canal Novo Tempo, digital em vários lugares do Brasil. Pode assistir na Sky, na Oi, na NET, né, Zelson? Lá você pode desfrutar de uma programação evangélica, feliz, adventista e cristã. Sim, então tem vários meios de comunicação, tá certo? Então aproveite, escolha o seu. Não há desculpa para não adorar a Deus, na verdade? É verdade. Então vamos para a nossa lição, lição número 6. Mostra essa estátua aí, garoto. A lição... Foca lá. Ó, quem conhece um pouco de Bíblia já sabe que a gente vai falar de quê, né? Essas estátuas aí de ouro, prata, bronze, ferro, barro e ferro. Isso, um sonho, né? Mas o texto-chave... Isso. Texto-chave... Temos que ler. Vem em Daniel 2,47. Diz o seguinte: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então já sabe do que vai contar a história, né? Sonho de Nabucodonosor, não é isso? Sonho de Nabucodonosor. E já no verso, Nabucodonosor, que foi um dos reis mais ricos da época, né? Que foi a Babilônia que dominou tudo naquela época, né? Sim, o primeiro império, né? E até tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o Jardim Suspenso, né? O que ele fez para a esposa dele. Até hoje. E Nabucodonosor falou: não, o seu Deus, Nabucodonosor não era cristão, tá certo? Ele era adorador do Marmaduke? Marmaduke, vai falar Marmaduke. Que era um deus babilônico, né? Deus babilônico. Até o nome de Nabucodonosor é em homenagem ao filho de... que seria Nabu. Nabu, que é o filho de Marmaduke. Seria uma homenagem ao filho de Marmaduke, né? Desse deus pagão. E o próprio Nabucodonosor falou que reconheceu que né? o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Mas por quê que ele falou isso? Foi só por falar? Não. De repente deu na telha dele? Não, de forma alguma. Não pode ser assim, sempre tem uma coisa atrás. A gente já entrando na lição, é interessante falar desse reconhecimento do Nabucodonosor e também da confiança de Daniel, né, Zé? A confiança de Daniel. Porque muitas vezes nós cristãos, ou quem quer que se denomine seguir a Deus, passa por uma dificuldade, por um problema, abandona Deus, não confia, né, não tem relacionamento para confiar na hora certa, né? E aqui nós vemos Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel numa situação complicada, né? Porque ali a gente vê que todos aqueles sábios, né? Sábios, né? Foram feitos aqui de charlatães, que não conseguiram adivinhar sonho nenhum. O rei teve um sonho, ficou perturbado, não sabia sonho. Entrando na história, o rei foi dormir um belo dia e sonhou com o seguinte: uma estátua de si próprio, com a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, né? E depois veio uma pedra. Veio uma pedra do céu, bateu nos pés. Solto sem mão nenhuma, né? Sem mão nenhuma, saiu do além. E destruiu a estátua. E se tornou um reino, né? Um reino, né? Então foi todo esse sonho que ele teve. Ele ficou perturbado. Na verdade, acho que qualquer um fica perturbado com um sonho desse, sem saber o significado. Não, e o pior, ele não lembrava o sonho. Não lembrava o sonho. E agora? Eu sonhei com alguma coisa,
E ele tinha muitos sábados, ele falou assim, olha, vou dar tantos dias para vocês. Cara, tentaram noite e dia, chegava com mentira, com conversa, né? Com adivinhação, com tudo, e nada funcionou, né, Zé? Não é isso que eu sonhei não, né? E aí sabe o que ele fez? Decretou um decreto de morte. E aí Daniel acredito que devia estar representando em Babilônia em outros lugares, né? Na verdade, nessa época, Daniel já era um diplomata, já tinha terminado os estudos, né? Daniel também, já tinha terminado os estudos, se formado e tal. Isso. E fazia parte daquele meio já do rei, né? Dos sábios, né? Dos sábios. Só que ele representava, ninguém tá fora, né? Os sábios... Pode dizer que tinha uma invejazinha de Daniel, né? 10 vezes mais sábio, né? Que ele era, né? Ele era mais inteligente. Pela alimentação que ele tinha. Assim somos nós adventistas, graças a Deus, pela nossa alimentação especial, né, Zé Elson? A gente uma longevidade até mais que outras pessoas, né? Não se vangloriando de forma alguma. E o pior é que as pessoas falam que o povo adventista é que tem mais conhecimento sobre alimentação e acaba que muitos adventistas não têm. Não aproveita, né? Não aproveita. Sabe do conhecimento. Quem aproveita, ó, é saudável, garoto. Graças a Deus. Nós vamos voltar para a história. Voltando à história. Sim, o decreto de morte foi proclamado e mandaram chamar Daniel. Daniel disse assim, eu tenho tempo para pensar, tenho tempo para buscar a Deus, porque não sou eu que vou dar interpretação nenhuma. Quem vai dar interpretação é Deus. Se for da vontade de Deus que eu te diga qual é o sonho, beleza. E aí mostra confiança, né, Zé? Fez a oração, né? Deus mostrou para Daniel, né, o sonho. A grande pergunta é, será que você tem ouvido a voz de Deus hoje? Você tem tempo para ouvir, reconhecer, essa é a voz de Deus? Deus às vezes quer nos falar tanta coisa, né, Zé? E a gente não tem tempo. Tem tempo para celular, tem tempo para rede social, para shopping, para tanta coisa, não tem tempo para Deus. Aqui Daniel fez questão de dizer assim, ó, se o Deus que eu sirvo quiser te revelar, ele vai revelar. Vai revelar. O que aconteceu, todo mundo sabe a história, Deus fez a oração, Daniel fez a oração a Deus, né? E Deus revelou toda a história para o próprio Daniel e explicou. Não só mostrou o sonho, como revelou o significado. Por exemplo, né, Deus podia ter mostrado só a estátua, com a estátua e a pedra caindo. Sim, Deus, mas não, Deus faz o trabalho completo. Deus faz trabalho na minha boca, por acaso? Não faz trabalho na minha boca. Não faz, meu amigo, é completo. Muito completo, mais do que esperamos sempre, né? Então, que muitas orações respondidas são assim, né, Zé? Aí falou, a estátua inteira, a cabeça, ouro representa a Babilônia. Babilônia, né? Depois o Medo-Persa. Depois o Medo-Persa. Depois a Grécia. Depois a Grécia com a prata. Se você pegar na história, realmente... Não, o Medo-Persa era prata. A Grécia já era bronze. Se você pegar na história mesmo, as armas gregas eram feitas de bronze. E já quando chegou em Roma, que é as pernas, que é o ferro, eles conseguiram melhorar o ferro, fazer a têmpera para ficar mais dura. E os pés, que é barro e ferro, é quando as nações tentam se unir, né? As nações meio que na verdade se separam, mas vivem juntas. E isso eles falam... Grupo dos 7, grupo dos 10. Você vê a Inglaterra hoje saindo dessa união, né? Quando eles tentam se unir para tentar afirmar, o barro não se firma com o ferro, né, Zelson? Aí quando eles botam, começou quando? Começou no mundo antigo, tá? O mundo moderno antigo, que é chamado. Certo. Que é a Europa em si, antes do descobrimento das Américas, que já houve a separação dos reinos e tudo lá, que cada um queria dominar, várias coisas. Então, se você acompanhar a história, antes dela ser escrita, vai saber que Deus já revelou o futuro muito antes, né? Por isso o título da lição, né? De volta ao futuro. Né? São várias coisas. Quer dizer, Deus, ele não é um personagem da história, ele é o quê, Zelson? Ele é o autor, ele é o autor, meu amado. Vale a pena confiar em Deus. Você vê que Daniel confiou e foi contemplado. Olha, ele se tornou nessa história aí primeiro-ministro, hein? Primeiro-ministro. Aí os amigos dele também, né? Se tornaram governadores de outras províncias, né? De outras províncias. Quem confia em Deus não tem como se dar mal, meu amigo. Você está com Deus, o Deus dos deuses. Deus dos deuses. O próprio Nabucodonosor reconheceu, né? Que era o Deus dos deuses. Porque ele só conhecia Deus através do testemunho de Daniel, que ele falava. Agora não, ele viu o poder de Deus agindo nessa revelação. Ainda, tipo assim, teve coisa. Daniel revelou o sonho, né, e tudo mais. Não houve nenhuma magia lá. Sim, pois nada, né? Revelou o sonho. Só que o rei Nabucodonosor já conhecia, como você falou, conhecia o Deus de Daniel, mas não, tipo assim, não botava ele em primeiro lugar. Mas conhecia pelo comportamento. Pelo testemunho, né, Zé? Mas será que que as pessoas veem Deus em nós? Por onde a gente passa, né? Porque nessa lição dá pra tirar muitas coisas, né? Muita. Uma das coisas é se as pessoas veem Deus em nós. Se nós temos testemunho. Nabucodonosor viu.
Entendeu? Já sabia que era um Deus diferente. E agora testemunhou do poder dele, né? O testemunho do poder, ele falou que o Deus dele é maior do que os outros deuses. Uhum. Na concepção dele existia o Deus, nosso Deus, com D maiúsculo, que é maior do que os outros deuses, Deus minúsculo, né? Certo. A gente sabe que não existe deuses com D minúsculo nem nada. Jamais. Invenção humana, né? Invencionista humana. Que é o que fala aqui. Lê pra nós aqui, Zelson. Na parte de quinta-feira tem o texto super bacana. Muito super 10, muito explicativo, muito simples, escrito pela escritora Ellen White, Ellen White, do livro Ungidos, tá certo? Isso, lê pra nós, é um Zelson. livro fantástico também. Na história, o desenvolvimento das nações, o surgimento e a queda dos impérios parecem depender da vontade e da capacidade humana. Contudo, na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver os instrumentos do todo misericordioso executarem em silêncio e com paciência as suas próprias vontades. Ou seja, o ser humano pensa que manipula a história, faz isso, faz aquilo, e Deus ali observando calmamente e tudo se cumprindo conforme o propósito de Deus, querido. A própria estátua, a parte dos pés, os povos que tentavam se unir, mas não conseguiam, porque ferro com barro não se une. Para dominar o mundo, né? Nunca. Não se une. Aí você vê toda tentativa em vão. Napoleão Bonaparte, que tentou unir toda a Europa, né? Sim, tantos outros, né? Não conseguiu. Hitler também. Hitler, Mussolini. Né? Tentou... aqui na Che Guevara também. Não, o Saddam Hussein mesmo tentou reconstruir Babilônia, ó, acabou, morreu, acabou tudo. Amados, é cumprimento profético. Deus revelou isso muitos anos antes, né, Zé? Quer dizer, nós temos tudo a ganhar quando a gente confia em Deus. Assim como Daniel ganhou, como seus amigos ganharam, como os cristãos de hoje vivem pela fé, né, Zé? O justo viverá da fé, amado. Só que, tipo assim, Daniel fez uma coisa que nós tentamos fazer e alguns nem tentam fazer. Daniel tinha total confiança em Deus. Quando eu falo total confiança, era tudo. Tudo. Por exemplo, aqui Daniel botou a vida dele na mão de Deus, literalmente. Porque se Deus não revelasse o sonho, né? Ele ia ser morto. Ele ia ser morto junto com os outros sábios. Com os outros sábios. Sábios, né? Porque o rei deu o decreto, né? Tem que adivinhar. Senão vai morrer. E não tem essa, tipo assim, eu não vou ter que tentar, não. Tinha que tentar. Sabe o que é legal? Todo mundo tinha que tentar. Sabe o que é legal? Lá eles eram sábios e não conseguiram nada. Aí o que é legal a gente saber, meu amigo, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que Daniel e os amigos eram sábios. Zelson, lê aqui pra gente ir terminando aqui, ó, essa parte aqui. Tá certo, aqui no finalzinho, na parte de sexta-feira, né? Esses dois amarelinhos tá bom a gente ler, comentar e fechar aí, que foi muito boa a lição hoje. Existe tanto conhecimento disponível, mas quantos estão verdadeiramente interessados em permanecer perto de Deus o suficiente para enxergar e compreender os sinais do final do tempo? É só Deus que dá o colírio, o entendimento, o discernimento para você. Às vezes que nem aí, você pega o Google, tá cheio de conhecimento. Mas que dia você não está dirigido por Deus, você tá cego. Tá cego. Cego. Até o próprio Google. Se você não vai atrás do conhecimento que tá lá, não vai conseguir nada. Ele não vai trazer. Deus está com conhecimento todo. Ele está esperando, A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Amados, vamos fazer o seguinte: união, fé, oração e a igreja, os cultos. Lê a lição, mostra a lição aí, Zelson. De novo? Isso, mostra a lição. Propaganda sempre. Lê a lição, comunhão com Deus, oração, né, Zelson? E muita união. Deus seja conosco, para vocês desde já um feliz sábado, uma feliz semana abençoada por Deus. Continue no canal Lesson T 7 Days. Tá cheio de views, curte lá, pode comentar, um forte abraço, tamo junto. Falou, tchau. Bye!